Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém? Pode se assentar. Como é bom estar aqui na casa de Deus com vocês, com a nossa família na fé. Graças a Deus preparou uns dias de descanso, de viagem para mim e para minha família. Estávamos num lugar bem frio. Até eu brinquei com a Fabi e falei hoje assim, eu tinha certeza que quando chegasse em São Paulo ia estar quente. Aí o frio acompanhou, mas tudo para a honra e para a glória de Deus, né? O frio, o calor, o que seja, estando na presença de Deus, nós estamos bem. Amém? Eu queria também apresentar aqui alguns visitantes que nos visitam pela primeira vez. Poder acenar com a mão, o Rony. Ó, o Rony está ali, nosso irmão Rony, Carol, Karina. Está ali nossa irmã Karina, Henrique. Ó, que bênção de Deus. Laura e Miguel. Está ali o Miguel. Sejam bem-vindos, sintam-se na casa do Pai. Que Deus possa falar com vocês, que vocês possam sair daqui abençoados, juntamente com toda a igreja. Amém? Eu queria entrar na palavra que o Senhor colocou no meu coração, que se encontra em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 30. 1 Samuel, capítulo 30. Antes de eu ler essa palavra, eu queria ler dois versículos também. Evangelho de João, 10:10, bem conhecido. Pode deixar em 1 Samuel quem abriu, não tem problema. João 16:33, diz assim: Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Amém? E João 10:10 é bem conhecido. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém? Aí voltando lá para 1 Samuel. Quando ele fala aqui que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, está falando ali no contexto que sobre pastor e sobre as ovelhas. Ali, principalmente na época de Israel, falavam-se muito sobre ovelha e pastor. Depois aí faz essa comparação entre Cristo e a igreja, ele que é o nosso pastor, né? E nós como ovelhas. E naquela época, os pastores cuidavam das ovelhas e tinham os lobos, os animais selvagens que vinham e muitas vezes ali pegavam as ovelhas, matavam, destruíam, roubavam. E esse contexto ele vai falar muito sobre o aprisco, né? Nós como ovelhas também não saímos do aprisco, não saímos da proteção do pastor, da proteção de Deus. E ali muitas vezes, mesmo a ovelha dentro do aprisco, que era aquele cercado na época, eles pastoreavam as ovelhas, levavam para os pastos verdejantes, como diz Davi no Salmo, e as ovelhas ali se alimentavam, e quando chegava determinada hora, eles levavam para o aprisco, ali onde era cercado, e eles ficavam tomando conta. E a história de Israel diz assim também, que muitas vezes, esses lobos, devoradores, eles vinham ali por trás das cercas, procuravam ali uma brecha, e muitas vezes ali pegavam alguma ovelha, mesmo ela dentro do aprisco. Aí a Bíblia vai dizer assim também que, Jesus diz assim que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós viemos ter ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então a gente vê que mesmo a gente dentro da igreja, mesmo a gente em obediência ao nosso pastor, nosso líder, e também à palavra de Deus, coisas acontecem em nossas vidas. Muitas vezes vem coisas que a gente não espera, e a gente passa a perguntar,
Por que comigo? Por que com a minha família? Por que com o meu ente querido? Sendo que eu estou dentro da igreja. Mas Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Então, mesmo em meio a tudo isso que acontece, a gente tem que acreditar e ter a certeza que, independente do que acontecer na minha vida e na tua vida, com a permissão de Deus, nós nunca viemos a desistir e parar de andar com Jesus. Porque não importa a situação que vem contra mim e contra você, com Jesus, Ele dá o escape e dá o livramento. E eu queria falar um pouco aqui sobre Davi, um homem que diz a Bíblia que ele tem um coração segundo o coração de Deus, um homem de guerra, um homem valente, um homem que foi chamado para ser rei de Israel, um homem que foi ungido por Deus, mas que passou por grandes também aflições, grandes problemas e grandes perseguições. O capítulo 30 aqui vai dizer assim, a partir do verso 1. Quando Davi e os seus homens chegaram a Ziclague, ao terceiro dia, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul, e Ziclague, e tinham ferido a Ziclague e tinham queimado a fogo. Tinham levado cativas as mulheres e todos os que lá se achavam, tanto grandes quanto pequenos. A ninguém mataram, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Quando Davi e os seus homens chegaram à cidade, encontraram-na queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram sua voz e choraram, até que não houve neles força para chorar. Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, que fora a mulher de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo. A alma de todo o povo estava cheia de amargura, por causa dos seus filhos e das suas filhas. Amém? Então aqui chega uma época aqui na vida de Davi, a maioria conhece que Davi ele foi escolhido por Deus para ser o novo rei de Israel. Ele foi ungido, e a gente escuta, eu principalmente, eu creio que muitas pessoas, várias pregações que são lindas, que quando o profeta chega na casa de Davi, ele fala que ele não vê como um homem vê. Todos esperavam que o rei que seria ungido seria aqueles mais fortes, os valentes, os guerreiros. E Davi ficava ali cuidando das ovelhas, ali meio que escondido entre a família de Jessé. E o profeta vai, passa todos os filhos diante do profeta, e o profeta fala que nenhum deles seria o rei de Israel. E quando Davi, ele entra, aí Samuel fala, esse é o rei de Israel. Ele derrama o óleo sobre a cabeça de Davi, ele unge Davi como o novo rei de Israel. Creio que ali todo mundo ficou admirado, ninguém esperava por aquilo. E ele explica, ele fala que Deus não vê como o homem vê, que o homem vê o exterior, mas Deus vê o interior. Então Deus já tinha ali enxergado e visto o interior de Davi, da pessoa que ele era, que depois Deus vai falar que ele é um homem segundo o coração dele. Só que me chama muita atenção que quando Deus unge a ele como rei de Israel, ele volta para cuidar das ovelhas. E depois vem toda a situação que ele vai até o exército do inimigo levar as comidas para os irmãos, e ali de certa forma os irmãos ali desprezam ele, mas mesmo assim ele chega um momento que Deus honra ele e ele vence o gigante. E todo mundo vê ali o Deus operar na vida de Davi. E mesmo assim, ainda ele não assumiu o reino, aconteceu muitas coisas. Resumindo, teve muitas perseguições. O rei que era Saul, que tinha sido rejeitado por Deus, ele agora começa a perseguir por ciúmes, por causa que as mulheres cantaram que Saul matava milhares e Davi matava 10 milhares, e aquilo lá levou um ciúme para Saul. Ele começa a perseguir Davi, para tirar a vida de Davi, para acabar com a vida de Davi. Davi começa a fugir de um lugar para o outro, sendo perseguido.
Deus ali entrega, de certa forma, Saul na mão dele. E mesmo assim ele fala que ele não cometeria tal coisa contra a vida de um ungido do Senhor. Nós começamos a ver já o coração de Davi. Ele teve 2 oportunidades de matar Saul, mas ele falou não, que a justiça era de Deus, que a justiça pertencia a Deus. E ele começa a fugir de um lugar para o outro. Só que Davi, ele era homem, como nós. Então também ele errava. Também ele não fazia tudo certo. E quando chega nessa parte desse contexto aqui, ele está fugindo muito de Davi nos capítulos anteriores, fugindo de Saul. E o que ele faz? Ele tem uma ideia de se refugiar com o povo que era inimigo de Deus, que eram os filisteus. E ele vai até a cidade, fala com um rei que chamava rei Aquis, e ele que se refugia ali naquele lugar. O capítulo anterior vai dizer que ele ficou 1 ano e 4 meses morando. E nessa época desse que ele estava fugindo, ele levantou um exército. Quando chega aqui, eles têm 600 homens. E ele pede para o rei um lugar para morar. E o rei entrega essa cidade de Zicaglia, que eu li aqui, desculpa aí. Entrega para ele morar lá. E ali ele se estabelece com a família. Só que o texto aqui vai dizer que ele, para ficar lá, ele fica guerreando junto com esse rei filisteu. Ele se torna tipo um escudeiro desse rei. Esse rei chega a falar que ele era tão bom que ele ia ser o escudeiro dele eternamente. E ele começa ali a ajudar de uma forma, porque assim Saul parava de perseguir, não ia invadir aquele lugar para matar ele. De certa forma ele teria um refrigério. Só que essa parte que ele vai até esse lugar se refugiar, não foi Deus que mandou. Ele tomou a decisão dele, tomou a atitude nos pensamentos dele, naquilo que ele queria se defender, mas foi uma ação dele. Quando eu estava meditando nesse texto, eu pensei assim que muitas vezes nas nossas vidas não é diferente. Muitas vezes nós tomamos decisões e muitas vezes essa decisão não está sendo orientada por Deus. Não vem da parte de Deus. E muitas vezes nós achamos que é o correto. Eu mesmo já fiz isso várias vezes. Acho que eu estou certo, acho que eu estou fazendo o correto e tomo determinada situação, determinada decisão em determinada situação. E infelizmente, aquilo não ocorre da maneira que eu queria, que eu pensava ou que eu sonhava. E muitas vezes vem consequências na minha vida e nas nossas vidas que nós não esperamos. E muitas vezes vem essas aflições, como diz na palavra que nós teríamos. Muitas vezes vem esses lobos devoradores e de certa forma nos machuca. E Davi ele toma essa decisão de se estabelecer naquele reino, naquele país e guerrear com aquele rei. E o texto aqui vai dizer que ele pega e ele vai com o rei para uma batalha. E por incrível que pareça, essa batalha agora seria contra Israel. E ele vem atrás do exército desse rei. E os príncipes lá, dos filisteus, falam, quem é esse que você está trazendo? E o rei Aquis fala, é Davi, um homem que é bem aos meus olhos e tem me ajudado. E os príncipes falam, não, ele não pode ir com a gente para essa batalha. Porque no final ele pode se rebelar contra nós. E nós sabemos do passado de Davi, como Deus era na vida dele, e o que ele fez, os milhares que ele matou. E se ele vir contra nós, nós vamos perder essa batalha. E o rei conversa com Davi e manda Davi voltar para a terra de Ziclag. Ele pega ali os 600 homens de guerra dele e volta para a terra. E o texto que nós lemos aqui vai dizer que quando ele se aproxima da cidade, já vê a fumaça. De certa forma ele não vigiou. Ele foi para a guerra, guerrear onde Deus não tinha mandado, e agora ele volta para a cidade e vê a fumaça. Quando ele chega, invadir a cidade que eles moravam, deles dos 600 homens. Tinha ficado as mulheres, as crianças. Eles queimaram, saquearam a cidade e levaram as mulheres deles, os filhos, todos cativos. E os 600 homens com Davi, como eu li aqui, eles começam a chorar. Eles começam a ficar desesperados. Eu estava meditando nesse texto, nas nossas vidas não é diferente. Quantas vezes parece que está tudo normal, tudo mil maravilhas,
e de repente vem algum ataque sobre as nossas vidas. Vem um ataque sobre a nossa saúde, sobre as nossas finanças, sobre os nossos entes queridos, muitas vezes sobre a minha esposa, muitas vezes sobre o esposo, sobre os filhos. Muitas vezes vem um ataque na área financeira e nós não entendemos o que está acontecendo. Muitas vezes vem coisas que a gente não imagina. Como Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. E infelizmente, essas aflições vêm. Quando eu vim para Jesus, eu achava que quando eu estivesse na presença, tudo ia ser mil maravilhas. Nada ia acontecer comigo. Só que vai passando o tempo, a gente vê que as coisas continuam acontecendo. O inesperado vem. Coisas que a gente imagina que não vai acontecer, acontece. Só que em meio a tudo isso, eu aprendi algo também. Que Jesus, ele venceu o mundo. E nós com Jesus, nós podemos vencer também. Os ataques vêm, as coisas vêm. E muitas vezes parece que a gente não vai ter força para sair de determinada situação. Mas de alguma forma, Jesus vem, entra, e uma esperança aparece, uma luz no final do túnel, e a gente passa a ter esperança com Jesus. E o negócio foi tão assim que eles queriam apedrejar Davi, porque a decisão foi de Davi. A decisão de ir para aquele lugar foi para Davi. A decisão de sair para lutar e deixar eles lá, ele era o líder. Foi com Davi. Tantas vitórias eles tinham tido, tantas coisas aconteceram quando a gente vê a Bíblia sobre esses guerreiros de Davi. Mas nessa hora eles não queriam poupar Davi. Nessa hora eles queriam apedrejar Davi. Só que Davi, ele lembrou, pensou e acreditou e teve fé em algo que também nós temos que sempre lembrar, acreditar e ter fé. Porque nessa hora que Davi se sentiu, de certa forma, encurralado pela situação que estava acontecendo, também creio eu, como lemos aqui, as duas mulheres deles tinham sido levadas cativa também. E mais ali a família daqueles homens que eram guerreiros dele. Ele ficou também apavorado. Só que vai dizer o texto aqui, no versículo 7, que Davi foi atrás e chamou o sacerdote. Ou seja, Davi, ele buscou a Deus. Davi, ele foi atrás da palavra de Deus. E o mundo pode dizer muitas vezes ao contrário para nós. Mas em nome de Jesus Cristo, eu não sei que situação você está vivendo, que você está passando. Se está tudo bem, glória a Deus. Mas eu não sei o dia de amanhã. Se acontecer algo na tua vida e na minha vida, ou se estiver acontecendo algo, faça o que você está fazendo essa noite. Saia da tua casa. Venha para a casa de Deus. Busque ao Senhor. Ore a Ele. Leia a palavra dEle. Faça como Davi. O versículo 7 vai dizer assim: Então disse Davi a Abiatar o sacerdote, filho de Ameleque: Traze-me aqui a estola sacerdotal. Abiatar trouxe a estola sacerdotal a Davi. E consultou Davi ao Senhor: Perseguirei eu esta tropa? Irei alcançá-la? Respondeu-lhe o Senhor: Persegue. De certo alcançarás, e libertarás os prisioneiros. Partiu Davi, ele e seus 600 homens com ele, e se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde alguns ficaram para trás. Davi, ele busca a Deus, ele busca ao Senhor. Era de costume eles ir atrás do sacerdote para poder falar com Deus. Deus envia uma resposta para ele que ele pode. Agora ele já não fez da vontade dele, que ele viu que da vontade dele as coisas não davam certo. E agora sim ele falou: Senhor, porque como ele era um homem de guerra, um homem valente, se da vontade dele ele já saía, não ia perguntar nada, já ia atrás daquela tropa, daquele exército dos amalequitas, ia atrás e ia acabar com aquele povo. Mas ele viu que ele precisava consultar o Senhor.
essa palavra é para nossas vidas. Que toda decisão que nós formos tomar para as nossas vidas, para a nossa casa, para a nossa família, que nós possamos consultar o Senhor. Mas, pastor, como que eu vou consultar o Senhor? Dobre o seu joelho. Ore a Deus. Pede direção. Pede que Ele possa abrir os seus caminhos. Que Ele possa ir na sua frente. Que Ele possa tirar as barreiras. Que Ele possa tirar tudo aquilo que possa estar impedindo o agir de Deus em nossas vidas. Que Ele possa nos lembrar, que o Espírito Santo possa nos lembrar de algo que nós estamos fazendo, que nós viemos a se arrepender, pedir perdão para Deus e melhorar naquilo que Ele quer que nós melhoramos. Mas o que nós temos que fazer é que consultar. E quando Davi ele consulta a Deus, Deus fala que ele pode ir, que ele vai alcançar. A palavra vai dizer que Davi obedece ao Senhor. Ele pega aqueles 600 homens e sai daquele exército, que era um exército. E deram-lhe água a beber. Outro detalhe muito interessante. Davi sai atrás daquele exército, só que ele não sabia que direção eles tinham tomado. A história vai dizer que os amalequitas eles eram nômades. Eles viviam de lugares em lugares, atacando cidades e cidades. Eles eram aqueles descendentes do Esaú, irmão de Jacó. Eles eram nômades. E Davi sai, você imagina, naquela época, não tinha cidades como hoje, placas. Ele sai, provavelmente naquele deserto, atrás desse exército. Como que ele vai achar o exército? A Bíblia vai dizer aqui que acharam no campo um homem egípcio e trouxeram a Davi. Daí Davi vai dar pão para ele comeu, deu água para ele bebeu. Vai dizer depois que deu figo para ele comeu. O homem retornou à consciência. E Davi falou: de onde você é? Ele fala: meu senhor, eu sou um servo de um amalequita. Nós saqueamos a cidade aqui perto de Judá, mais ao sul, saqueamos Siclag, e agora nós estávamos indo embora, eu fiquei doente, e meu senhor me deixou para trás. Eu estou há 3 dias sem comer e sem beber. Aí Davi fala: você consegue levar nós até esse exército? Porque ele era deles, então ele sabia para onde eles iam, sabia para onde eles iam acampar. E ele pede para Davi: se você não me matar, eu vou levar você até eles. E eu fiquei meditando. Davi não sabia para onde ia, mas ele foi. Davi não sabia onde eles estavam, mas ele foi. Davi buscou ao Senhor. O Senhor falou que ele iria conseguir. Ele acreditou na palavra de Deus. Ele foi atrás. E Deus preparou algo na vida dele. Uma pessoa para mostrar o caminho, para ele chegar onde esse exército estava, onde a família dele e dos companheiros dele estavam, onde as crianças estavam, onde tudo que eles tinham de mais valor estavam. Deus preparou algo no caminho. Eu quero profetizar na tua vida. Eu não sei o que você está passando, mas se você buscar esse Deus, acreditar nesse Deus, obedecer esse Deus, coisa que parece que é impossível para mim e para você, que possa estar acontecendo dentro da tua casa, no teu sentimento, no teu coração, no meio da tua família, eu não sei o que é,
no seu trabalho, não importa. O nosso Deus é tão poderoso. Muitas vezes nós falamos, eu não sei para onde vou, não sei como vou começar, não sei o que vou fazer. Mas se você buscar esse Senhor, Ele prepara algo, prepara alguém, prepara uma situação, mas eu tenho certeza que Ele prepara algo na tua vida, que vai mostrar o caminho, que vai te dar a direção, que vai te mostrar a solução, que vai te fortalecer, e você vai ver Deus operar na tua vida, porque Ele é maravilhoso e poderoso, e fala para você essa noite, confia em mim, me busca, acredita, que eu posso todas as coisas, aleluias. A Bíblia diz, agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá o agir de Deus em nossas vidas? Aleluias. Quem impedirá o agir de Deus na tua vida? Deus está falando, eu estou enviando algo na tua vida, e você vai ver o que eu vou fazer. E o mais interessante, que quando parece que é impossível, que quando parece que não tem mais jeito, que o mundo fala que você não vai conseguir, que tudo que era teu foi tomado, que tudo foi levado para fora, que está longe. Quando nós pensamos que não tem mais jeito, aí é que Deus entra, aí é que Deus envia, porque nessa hora Ele fala para mim e para você, agora é comigo, meu filho. Você não ajoelhou, você não buscou, você não acreditou, você não teve fé, agora é comigo, meu filho. E no meio do deserto, no meio daquele lugar, um homem caído, um homem prestes a morrer, Deus levantou aquele homem para orientar e dar direção para ele chegar nas bênçãos deles. Muitas vezes o improvável, irmão, aquilo que nós não temos mais fé e nem acreditamos, aquilo que nós achamos que não vale nada, Deus pode levantar nas nossas vidas para te dar uma direção. E eu creio que nessa noite, Deus está enviando um socorro para as nossas vidas, para nos dar direção. Mas o Espírito Santo fala no meu coração que nós temos que estar atentos. Nós temos que estar atentos à voz do Senhor. Aí no 12 vai dizer assim, ó. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos, 2 cachos de passas, comeu e voltou-lhe o ânimo. Pois havia 3 dias, 3 noites, que não tinha comido pão nem bebido água. Então Davi perguntou, de quem és tu? Isso aqui eu já falei, desculpa. 14. 15. Perguntou-lhe Davi, poderias descendo guiar-me a essa tropa? Respondeu ele, jura-me por Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e descerei e te guiarei essa tropa. Então, descendo, guiou os amalequitas. Os amalequitas, olha que interessante, os amalequitas estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo, bebendo, dançando, por todo aquele grande despojo que haviam tomado da terra dos filisteus e da terra de Judá. Aí o homem dá a direção para eles, ele chega lá com os 400 homens, está todo mundo em festa, vai dizer aqui, se alegrando, bebendo, comendo, dançando, por todo o despojo, por tudo que eles tinham saqueado das terras daquela região, da cidade de Davi, que estava ali morando com o povo dele. Eu estava meditando sobre as nossas vidas, e veio assim uma palavra no meu coração. Podemos dizer assim que o inferno estava em festa.
eles estavam se alegrando. E eu fiquei meditando assim nas nossas vidas. Muitas vezes tem situações que o inferno se levanta e fala assim: ele perdeu, ele vai morrer, ele não vai se curar, ele quebrou, a empresa dele fechou, o emprego dele não vai, ele vai ser mandado embora. Você viu o que aconteceu? Ele vai ser despedido, vai se separar da esposa, o filho dele não tem mais jeito, a filha dele não tem mais jeito, essa família está destruída. Vem esses ataques sobre as nossas vidas, e o inferno começa a festejar, acreditando que a nossa derrota chegou. Mas a Bíblia vai dizer aqui que eles estavam festejando, se alegrando, dançando, mas agora o exército do Deus vivo chegou. Aleluias. Eu não sei o que pode acontecer comigo, com você no amanhã. Eu não sei o que já aconteceu. Eu só sei que da minha vida tantos livramentos que Deus já me deu, mas tantos livramentos que Deus já me deu. Deus já usou o pastor para falar comigo, o próprio pastor Manuel, mas outros pastores. Se eu não tivesse vindo para Cristo, eu não estaria mais aqui. Tantas coisas que já aconteceu na minha vida, na minha juventude, e Deus me guardou. Tantos lugares que eu já entrei, e Deus ali me livrou, me guardou. Tantas coisas, eu quero dizer para mim e para você, que na minha e na tua vida, Deus tem livrado, Deus tem guardado. Quando o inimigo fala assim, declara que você vai perder, que você vai morrer, que você não vai sarar, que você não vai se curar, que a tua família não tem mais jeito, que os teus filhos não têm mais jeito, que a sua empresa vai falir, que a sua conta não vai sair desse negativo. Quando vem tantas palavras contrárias sobre as nossas vidas, nessa hora, eu tenho a certeza e falo para mim e para você, Deus envia exército dele, celestial, sobre as nossas vidas. E o inimigo, quando acha que vai ganhar, quando ele está festejando, quando Deus envia esses anjos ao nosso favor, ele bate em retirada. A Bíblia vai dizer aqui no 17, feriu-os Davi, desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só os 400 moços, que montados em camelos fugiram. Assim, recobrou Davi tudo o que os amalequitas haviam tomado. Também libertou suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada de tudo o que os amalequitas lhe haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Aleluia. Também tomou Davi todas as ovelhas e os rebanhos, e os levaram diante do outro gado, e diziam: este é o despojo de Davi. Chegando Davi aos 200 homens, que estavam cansados, não puderam seguir e ficaram no ribeiro de Besor. Estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. Aproximando-se Davi do povo, o saudou em paz. Amém? Irmãos, ele chegou com o exército, guerreou, nós lemos ali, aquela multidão que cobria a face da terra. Ele derrotou todos, apenas alguns fugiram em camelos, mas o texto aqui é bem claro. Davi pegou tudo de volta. O texto é bem claro, ele pegou as mulheres deles, pegaram as crianças, os filhos, as filhas, tudo que eles tinham saqueado, Davi pegou, e vai dizer ainda, que Davi ainda ficou com o despojo da guerra. Ou seja, Davi veio aí agora mais rico ainda.
Davi agora estava mais forte. O que eu quero dizer para mim e para você, se nós fizermos tudo aquilo que ele fez, confiar, obedecer, buscar, Deus fala para mim, meu coração também aqui, esperar, irmãos. Esse tempo da espera muitas vezes é difícil. Oh, xarabadá, candalabás, surimi, cantalabás. Mas Deus está falando para algumas pessoas aqui, espera. Espera. Pode parecer que não está chegando, mas espera. Espera no Senhor, que Ele vai renovar a sua força. Espera no Senhor, aleluias. Esse tempo da espera é difícil. Uma vez o pastor me ensinou isso quando eu estava começando a caminhar com ele. É difícil. Aconteceu algumas coisas em minha vida, mas eu esperei no Senhor, aleluias. Eu achava que tinha que ser no dia que eu queria. Eu achava que tinha que ser na hora que eu queria. Davi aqui quando chegou lá e estava tudo queimado, ele podia ter saído não, mas ele esperou no Senhor. Ele esperou a resposta do Senhor. Ele esperou a palavra do Senhor. E Deus está falando aqui essa noite, essa espera está difícil, meu filho, minha filha, essa espera, mas Ele fala para você, continua esperando, mesmo em meio a essa dificuldade, porque eu estou visitando a tua vida, eu estou visitando a tua casa, aleluias. Davi chegou naquele lugar, ele batalhou com aquele monte de soldado, aquele monte de homem, eles venceram, ele veio com o despojo embora, mas ali foi a mão do Senhor sobre a vida de Davi, não foi os 600 homens, a glória e a honra foi do Senhor. O que Deus está falando para mim e para você, que Ele vai pelejar a tua guerra, e a honra vai ser do Senhor, a glória vai ser do Senhor. Quando nós subimos nesse altar e for dar testemunho, toda a honra e toda a glória será do Senhor. A Ele pertence toda, Ele não divide a glória dEle com ninguém, aleluias. Deus já preparou homens em minha vida, já preparou pessoas em minha vida, que me ajudaram, que me deram direção, mas toda a honra, toda a glória é do Senhor, é do Senhor. Isso nós temos que declarar todos os dias em nossas vidas. A honra da batalha, a honra da glória é do Senhor, porque Ele vai enviar exército, vai enviar anjo, mas a honra será dEle. Muitos querem tirar a honra do Senhor, a glória do Senhor, mas Ele está visitando nós essa noite para dizer, a honra será minha, aleluias. A honra será dele, irmãos. Glorifica o nome do Senhor em tudo, em suas vidas. Glorifica o nome de Jesus. Glorifica o nome de Jesus. E Davi agora volta com todos os despojos. Chega ali, tem 200 homens que não foram na batalha. Aqueles que foram com Davi, chega ali e fala assim, ó, toma aqui suas mulheres, toma aqui seus filhos, mas o despojo a gente não vai dividir com vocês não. Davi olha aquela situação, Davi buscou a Deus, Davi tomou direção de Deus, Davi obedeceu a palavra de Deus. Ele fala, não, vai ser dividido tudo igual. Eles ficaram aqui com as bagagens, nós fomos à peleja, fomos à batalha, mas eles fizeram a parte deles. Vai dividir o despojo tudo igual. Eu fiquei meditando, irmão, olha o coração desse homem. Os outros não queriam entregar nada para eles. E o que Deus falou comigo, está falando comigo para você a respeito disso. Muitas vezes, eu estou ministrando aqui, o presbítero Rob está ministrando, nosso líder pastor está ministrando, mas aqui na Igreja de Cristo, cada um tem a sua função. Cada um tem aquilo que foi chamado. Então não importa o que um está fazendo, o que o outro está fazendo. O que eu quero dizer para você, que Deus vai entregar a bênção para aquele que abre a porta, para aquele que vai à igreja, para aquele que lava a igreja, para aquele... Ele vai entregar a bênção por igual em nossas vidas. O que nós não podemos fazer é fugir
daquilo que Deus nos colocou. Eles estavam cansados, ficaram vigiando a bagagem, mas Davi agora fala, divide tudo igual. Eu profetizo na minha e na tua vida que as bênçãos do Senhor estão vindo. Só que ela não vai vir mais para mim, nem mais para você. Ela não vai vir mais para um e nem menos para outro. As bênçãos do Senhor, ela vai descer igual para todo mundo. Porque Deus sabe do que você precisa, do que eu preciso. Eu queria convidar os irmãos para estar louvando. E eu queria fazer uma oração. Não vai ter louvor. Eu quero só fazer uma oração. Amém? Peço para vocês colocarem em pé. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer essa noite, Senhor. Pai, por tudo que o Senhor falou conosco. Pai, Davi, ele buscou. Davi, ele obedeceu. Davi acreditou, Davi teve fé. Mas também Davi errou, Senhor. E nas nossas vidas, Pai, não é diferente. Nós temos fé, nós acreditamos, nós buscamos, mas nós também erramos, Senhor. Pai, mas o Senhor, mesmo independente dos erros dele, tudo que ele cometeu, o Senhor preparou algo na vida dele, o Senhor deu uma direção para a vida dele, daquilo que ele tinha que fazer, da decisão que ele tinha que tomar, onde ele tinha que ir. O Senhor preparou para ele algo especial ali, Senhor, no meio daquele lugar. Podemos dizer assim que o Senhor abriu os caminhos do teu servo. Ele tinha ali perdido, de certa forma, as esposas, tinha perdido os filhos, os amigos dele tinham perdido os filhos, eles tinham sido atacados, a cidade foi queimada. Pai, a tua palavra é a mesma ontem, hoje e eternamente. E nas nossas vidas, Senhor, acontecem coisas semelhantes, Pai. Parece que está tudo caminhando bem, de repente nós somos atacados, e as coisas começam a ir de mal a pior. Quando a gente pensa que está tudo bem numa área da nossa vida, outra área dá errado. Senhor, mas nós escutamos a tua palavra essa noite, neste lugar, Pai. E nós vimos o que o Senhor fez ali com aqueles homens. Nós vimos a vitória que o Senhor deu para aqueles homens. Nós vimos ali o poder da tua majestade, o poder da tua glória. Nós vimos ali o Deus onipotente, onipresente, um Deus que sabe de todas as coisas, que está em todos os lugares. Um Deus que muda a história, que muda a situação. Um Deus, Pai, que até para a morte o Senhor trouxe vida, trouxe ressurreição, trouxe o teu Filho Jesus Cristo para as nossas vidas, Senhor. Pai, em nome de Jesus eu te peço nessa hora, que o Senhor possa visitar cada um que está aqui essa noite, cada um que está nos assistindo, Pai. Senhor, que acredita nessa palavra. Senhor, eu te peço que o Senhor possa visitar os teus filhos, Pai, na situação que eles necessitam, que eles precisam, porque eu creio que muitos vieram aqui hoje, Pai, fazendo como Davi, buscando uma resposta, buscando uma direção, buscando uma solução, Pai. Então, Pai, essa palavra eu quero declarar na vida deles, que eles estão buscando no lugar certo, o Deus certo, a palavra certa, Senhor. E eu quero acreditar em nome de Jesus Cristo, Pai, que essa situação vai ser mudada, Senhor. Pai, que vai ser restabelecido, que vai ser curado, que vai ser fortalecido, que essa empresa vai para frente, que esse emprego vai para frente, que essa família vai dar certo, que esses filhos vão ser abençoados, serão heranças do Senhor, como diz a palavra de Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, se o inimigo entrou por uma porta nas vidas que aqui estão, Senhor, Pai, eu declaro que por 7 eles vão sair, porque o Senhor está enviando um exército de anjos ao nosso favor, Pai. Senhor, nos ensina que nós viemos se arrepender dos nossos pecados,
que nós viemos melhorar nas atitudes, naquilo que o Senhor quer que nós aprendemos, que nós melhoramos, Senhor. Pai, mas em nome de Jesus Cristo eu te peço nessa noite, que haja testemunho do teu povo, que o teu nome venha a ser glorificado sobre este lugar, sobre as nossas vidas, sobre esta igreja, Senhor, porque tudo é para ti, toda honra e toda glória, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu profetizo cura, multiplicação neste lugar, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Ah, Pai, se o inimigo decretou a falência, está amarrado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nos leve em paz e em segurança para os nossos lares, Senhor. Nos dê um resto de dia abençoado, que nós possamos estar aqui no domingo, te louvando e te agradecendo mais uma vez. Que todos esses eventos da igreja venham a ser para a tua honra e para a tua glória. Nos leve em paz e em segurança para os nossos lares. Como que é o nome dele mesmo? Eu esqueci. Deus está enviando algo na tua vida poderoso, irmãos. Eu creio que você é amigo da Fernanda? Vocês são amigos da Fernanda? São amigos? Você vai testemunhar o que Deus vai fazer na tua vida. Deus está enviando algo especial naquilo que você necessita, naquilo que você busca, naquilo que você almeja. Esse Deus que fez aqui na vida de Davi é o mesmo Deus que vai fazer na tua, em nome de Jesus. Espera no Senhor. Ele fala que Ele está te fortalecendo hoje à noite, porque em meio a essa peleja Ele vai te dar vitória, porque é Ele que vai pelejar pela tua causa, em nome de Jesus. Você é abençoado de Deus, sua família é abençoada de Deus, e o inimigo luta para acabar com aquilo que Deus tem prometido e o que Deus tem planejado sobre a tua casa e sobre a tua família. Mas se ele se levantou, foi para cair, porque Deus trouxe aqui essa noite para falar para você que você é dele e de você ele não abre mão. Nos leve em paz e em segurança para os nossos lares. Nos dê uma semana abençoada, Senhor. Levanta a mão direita aos céus. Que o grande amor de Deus, a graça, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja